Fala comigo, mais um vídeo, hein? Mais um vídeo. Gente, toda semana vamos ter vídeo aqui neste canal, pelo menos um vídeo por semana. Talvez tenha semanas que vai ter dois, mas toda semana pelo menos um vídeo. Então, meu nome é Pedro, você deve ter visto aí, caso você não me conheça. Se você já me conhece, dá o like, dá o vídeo, dá o vídeo aí, dá o comentário, dá o like. Sempre, como eu sempre falo aqui, pra você que me conhece já ouviu falar. Se você quiser, né? Porque ninguém é obrigado a fazer nada. E quem sou eu pra te obrigar a fazer alguma coisa? Mas seria bem interessante se você desse um like e desse um comentário, né? Senão você não é uma pessoa legal. Gente, esse canal aqui, né? Pra você que não conhece, cara, se você quiser se aprofundar em conteúdo sobre espiritualidade, sobre vida com Deus, sobre a vida real, sobre, enfim, a vida no geral. Assim, aqui eu falo sobre as coisas que eu tenho entendido sobre a vida. Se você quiser aí conselhos duvidosos, apenas coisas duvidosas sobre a vida, você está convidado aí a se reunir comigo toda semana. Gente, hoje eu vou fazer a parte 2 do vídeo que eu comecei na semana passada, sobre os conselhos de alguém que tem 20 anos de idade, né? Eu acho que são, na verdade assim, pô, você poderia estar assistindo o conselho de alguém que tem 70 anos de idade, mas você está assistindo alguém que tem 20 anos de idade dando conselho. Então assim, você já tá mal, né? Então eu queria continuar, na verdade, finalizar, vamos ver se eu consigo terminar na parte 2 e não precisar fazer parte 3, porque todos esses conselhos eu quero depois fazer vídeos específicos sobre cada um deles, porque eu acho que são eu tô resumindo bastante porque cada coisa é grande. Então, começando pelo primeiro conselho, não se compare com os outros. Na verdade é o quarto conselho, né? Porque eu já fiz 3 conselhos no outro vídeo. Não se compare com os outros. Nós somos feitos únicos. Únicos. E um versículo que pra mim me chama muita atenção, na verdade eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas um versículo que me chama muita atenção é aquele versículo de Efésios 2:10 que fala que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, somos feitura de Deus. Essa palavra feitura, no grego, essa palavra feitura é poema, ou seja, somos poema de Deus, somos algo especificamente criado por Deus para boas obras. Essas obras já estão preparadas de antemão para que nós andássemos nelas, né? Então, nós somos únicos. Eu acho que esse é um conselho muito bom, principalmente para nós jovens. Hoje, nas redes sociais, nós temos tantas referências, tantas pessoas que nós admiramos, tantas pessoas que vemos fazendo tantas coisas, mas nós não podemos tentar ser uma delas. Amém pelo cara que você está acompanhando, e eu também acompanho muitas pessoas. Amém pelas pessoas que nós admiramos, mas nós não somos elas. Você pode se espelhar no cara, você pode querer ser parecido com o cara, mas você não vai ser esse cara. Porque você não foi criado para ser esse cara. E isso te traz uma paz, mano, uma liberdade. Assim, meu Deus, é tão libertador. Mas eu não preciso ser igual o cara, velho. Eu preciso ser eu. Você precisa achar em Deus quem Deus te criou para ser. Não assim, você não precisa ficar tentando ser parecido com outra pessoa que você tá vendo na internet e você acha legal. Você precisa ser parecido com Jesus, obviamente, mas Deus te deu características específicas, dons específicos, uma personalidade específica, porque Ele queria te fazer de um jeito específico. Então, só você pode fazer do jeito que você pode fazer. Só você pode fazer, tipo, eu posso fazer de um jeito que só eu posso fazer, porque eu sou específico, eu sou único. Não é melhor do que alguém, nem pior do que alguém, é único. Então você é único. Leve isso para sua vida, entenda isso, busque isso assim em Deus, entender que você é único, que você não precisa se comparar com os outros. Né? Cópias são inúteis. Seja autêntico. Busque em Deus aquilo que Ele te deu para você ser autêntico. Muito bom. Segundo conselho, seja um eterno aprendiz. Seja faminto por conhecimento. Isso é o que eu tenho tentado fazer mais na minha vida. De não só, tipo, cara, ler, estudar e buscar mais conhecimento, mas, cara, tô numa conversa com alguém, normalmente alguém mais velho, cara, pergunta, velho. Escuta mais do que fala. Isso é o que eu tenho tentado exercitar, porque eu sempre fui uma pessoa que falei demais. Ainda falo demais, eu acho. Não é à toa que eu gravo vídeo aqui, né? Vocês me escutam ainda, mas eu sempre fui uma pessoa que falei demais e eu vi de menos, né? E Paulo vai escrever, se eu não me engano é Paulo, né? Ou Tiago, não lembro agora, mas vai dizer no Novo Testamento, numa das cartas, se eu não me engano é Tiago, que ele fala, sejam tardios para falar, tardios para irar-se, né? Sejam tardios para falar, sejam, né, prontos a ouvir. Então, eu acho que nós temos que exercitar isso, porque isso a gente aprende muito mais. Então, nós como jovens, a gente precisa ser, ainda mais nós como jovens, precisamos ser famintos por conhecimento, velho.
todo dia eu preciso aprender uma coisa nova, eu preciso entender algo novo, eu preciso estar estudando um conceito novo. Esse negócio nunca parar de estudar. E estudar, não tô falando assim só de escola, só de faculdade. Cara, tem um estilo de vida de estudo. Tem um estilo de vida que busca mais conhecimento. Cara, você tem que estar sempre lendo um livro. Não tô falando que você vai ler, talvez, 5 livros por mês, 10 livros por mês. Não tô falando isso. Mas assim, entenda o seu ritmo. Depois a gente vai falar sobre isso no próximo conselho. Mas entenda o seu ritmo e entra nesse ritmo e não para. Não sai desse ritmo. Continua, busca conhecimento, vai atrás de conhecimento, né? Busca mais sabedoria, conversa com as pessoas, escuta as pessoas e você vai precisar ser humilde para isso, né? Você pode aprender de todo mundo, isso é algo que eu tenho aprendido, é que não tem ninguém melhor do que ninguém, velho. Você pode ser muito mais velho que eu, pode estar aprendendo comigo. Da mesma maneira que você pode ser mais velho que eu posso aprender com você. Então não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com posição. Quantas vezes eu fui ensinado, cara, e aprendi lições profundas da vida com moradores de rua que eu conversei. Lições que eu vou levar pra minha vida inteira. Pessoas que ninguém conhece, cara. Pessoas que talvez a sociedade olhe e fala e não valoriza essas pessoas. Mas quantas lições eu pude aprender com esses caras? Quantas lições? Então, quando você for conversar com alguém, cara, nunca olhe de cima pra baixo. Sabe? Nunca olhe com esse olhar de eu sou melhor que essa pessoa, não tenho nada pra aprender com essa pessoa. Não, esteja aberto pra aprender, seja humilde. Né, Jesus fala, o coração como de uma criança. Cara, o coração, como é que é o coração de uma criança? A criança não sabe muita coisa não, velho. A criança precisa aprender, ela não sabe muito, ela precisa aprender. O que é nascer de novo? Nascer de novo é esquece o que tu sabe e aprende de novo. Foi isso que Jesus nos chamou a fazer. Então, que possamos ter esse coração faminto por conhecimento e humilde para aprender de todas as pessoas. Terceiro conselho de hoje, já entrando junto com aquilo que eu falei antes, constância vale mais do que intensidade. Nós, como jovens, somos muito intensos e isso é muito bom. E eu não estou dizendo para você não ser intenso. Seja intenso. Mas você tem que ser intenso com constância. Não adianta você ler 5 horas hoje e não ler pelos próximos 30 dias. Não adianta nada. Então, a constância vale mais do que intensidade. Você tem que entender, a gente tem que entender, ainda mais agora, jovens, né? A gente tem que entender o que é inegociável para nós. Então, primeiro, faça esse exercício. O que é inegociável pra você? Cara, o que eu preciso pra viver? Cara, eu preciso ler, beleza. Eu preciso treinar, beleza. Eu preciso dormir, beleza. Eu preciso trabalhar, beleza. O que é inegociável? Isso aqui não pode faltar. Entenda isso na sua rotina. Entenda o seu ritmo. Qual que é o ritmo saudável pra você? Porque não adianta também você conseguir manter um ritmo por um mês, ficar doente e ficar um mês parado. Não adianta nada. Você tem que achar um ritmo que você consegue ficar por anos. Entenda o que é negociável para você, encontre o seu ritmo e não para. Constância, véio. Constância vale mais do que intensidade. A disciplina e a constância vão nos trazer juros compostos que nós não temos nem ideia. Sabe juros compostos? Que nem com dinheiro? Cara, juros compostos. Esse é o poder da rotina e da disciplina. Vale mais eu ler um capítulo de um livro por dia do que eu sentar e tentar ler o livro todo no mesmo dia. Mas se eu ler um capítulo do livro por dia, por 10 anos, cara, não tô falando um mês. 10 anos, cara. 10 anos. Pensa quanto que eu posso crescer. Isso vale pra treino, isso vale pra dieta, isso vale pra relacionamentos, isso vale pra vida com Deus. Juros compostos. Juros compostos, cara, todo dia. Eu sei que alguns aqui estão me ouvindo são cristãos. Cara, de que adianta você orar hoje 2 horas, mas amanhã você não buscar o Senhor, você ficar uma semana sem orar. Não adianta nada. Cara, encontre o seu ritmo. Vai. Por mais que seja pouco às vezes, continua. Todo dia. O pão diário, todo dia. E isso vai te dar embalo, isso vai te gerar juros compostos. E quando você for ver, você vai estar colhendo coisas que você já plantou. E você vai, cara, parece que é como uma bola de neve que vai acumulando. Então é isso que a gente tem que fazer. E ser constante e ser fiel naquilo que a gente tem hoje na nossa frente. Uma frase que eu ouvi esses dias, do Douglas, do Jesus Cop, alguns aqui devem conhecer, que ele falou o seguinte, a maior estratégia do diabo hoje para nos roubar a nossa atenção é utilizar o remorso do que a gente fez ou deixou de fazer ontem e utilizar a ansiedade do que a gente não fez, do que a gente precisa fazer amanhã para nos roubar do hoje. Cara, hoje, seja fiel. Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. Hoje, seja fiel hoje. O que tem na sua mão hoje para fazer? Cara, é trabalho? Cara, seja fiel. É estudo? Cara, seja fiel hoje. Hoje, seja fiel hoje. E isso, essa fidelidade acumulada ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, e isso vai gerar frutos que permanecem, e isso vai te fazer crescer.
É isso que eu tenho aprendido na minha vida, é isso que eu tenho visto, né? Por mais que às vezes a gente vê, você já deve ter visto aquele gráfico, né? Que tem vários altos e baixos assim, mas que você, quando você dá um zoom out, você vê assim, né? Que ele tá altos e baixos, mas ele tá subindo. Que a nossa vida seja assim, certo? Muito bom. E último conselho de hoje, depois que eu falei, eu vou fazer vídeo sobre cada um desses conselhos, muito provavelmente. Último conselho de hoje, talvez um dos mais importantes. Você não é refém daquilo que você recebeu dos seus pais. E você não é refém daquilo que você não recebeu dos seus pais. Então, isso eu falo, né, principalmente para quem é cristão, e diria assim que você pode até, se você não conhece Jesus, você até pode se livrar de algumas coisas, mas só em Cristo você vai encontrar esse lugar de liberdade em relação a vícios, esse lugar de liberdade em relação a coisas que você não recebeu. Porque uma coisa é se você não recebeu dinheiro ou educação, você pode ir atrás de dinheiro e educação. Mas paternidade, velho, você não recebeu paternidade, é difícil você conseguir isso. Sem Jesus você não vai conseguir isso. Então, minha boa notícia pra você é que você não é refém daquilo que você recebeu dos seus pais, ou daquilo que você deixou de receber dos seus pais. Se você não recebeu amor, tem um Deus que te ama. E você não é refém, né, do amor que você não recebeu. Então, muitas vezes a gente olha e fala, cara, como é que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou conseguir amar os meus filhos se eu não recebi o amor perfeito de um pai? Você não recebeu o amor de um bom pai. E a boa notícia é que, não, você não precisa ter recebido o amor de um bom pai terreno aqui. Por mais que você não tenha recebido, você tem um bom pai que te ama no céu e que quer derramar sobre você esse amor para que você transborde aquilo que você não recebeu. Isso é um paradoxo. Você pode não só ter aquilo que você não recebeu, como você pode transbordar para outros aquilo que você não recebeu nessa terra. Porque não vem daqui. Deus é aquele que cria coisas novas. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Havia trevas. E Deus disse, haja luz. Deus cria do nada. Ele cria de onde não existe. Então, se não existe amor no seu coração, ele cria amor. Porque ele cria do nada. Beleza? Então, esses conselhos que eu queria dar para vocês hoje. E são conselhos que, de novo, digo, que nem eu disse do outro vídeo, digo com toda a humildade do mundo. Quem sou eu para dar um conselho? Mas são coisas que eu tenho tentado aplicar na minha vida, são coisas que eu tenho tentado viver. E eu espero que isso possa ter edificado a sua vida. Você possa continuar acompanhando aí, coloca nos comentários o que você achou, dá like se você quiser de novo, né? E é isso aí, dá ideias para vídeos aí se você quiser. Que Deus te abençoe e até a próxima.